na televisão mundial há mais de 25 anos. A série Os Simpsons foi criada no intuito de divertir plateias do mundo inteiro. Conquistou milhões de fãs pela irreverência em um desenho animado ao mostrar as aventuras e desventuras de uma família como uma outra qualquer, o que gerou uma identificação maior com o público. Mas ao observar o desenho, não precisa ser um expert em psicologia ou teorias conspiratórias para identificar que esse desenho é no mínimo estranho e em alguns momentos até mesmo assustador. Por mais que as crianças adorem o desenho, não é um programa destinado ao público infantil, e depois de vários acontecimentos, os Simpsons acabaram parando na lista dos programas de TV que mais possuem teorias conspiratórias. Diversas mensagens subliminares já foram encontradas nos Simpsons, além de apologia à violência e um humor negro extremamente carregado. Mas agora, existe uma outra questão que está chamando a atenção de todas as pessoas. Parece que os Simpsons fez algumas profecias que se cumpriram e está deixando milhares de pessoas assustadas na internet. Muita coisa profetizada nessas 27 temporadas se tornaram realidade. Então surge a pergunta: seria tudo isso uma coincidência? Ou existe realmente algo obscuro por trás dos Simpsons? Talvez sejam pessoas que conheçam os poderes mundiais e apenas tentaram nos alertar através do desenho. As teorias são diversas e eu tenho certeza que eu acabei de aguçar a sua curiosidade. E se você quiser fazer esta viagem fascinante comigo, continue a assistir este documentário. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Nesse universo de teorias conspiratórias, o desenho Os Simpsons está em um dos primeiros lugares neste pódio obscuro. Com certeza você já identificou algumas coisas nos Simpsons e no mínimo coçou a cabeça e achou aquilo um pouco estranho. Se você acha que Os Simpsons é um desenho animado para crianças, você está completamente enganado. Ele está no ar há mais de 25 anos e a série mostrou incontáveis histórias ao longo de 27 temporadas, e em meio a tantos episódios é possível encontrar algumas previsões sobre o futuro que estranhamente se tornaram realidade. E cá para nós, as previsões que os Simpsons fizeram deixam qualquer pessoa que se empolgue com teorias da conspiração de cabelo em pé. Em diversos momentos ao longo das suas 27 temporadas, é possível encontrar no desenho algumas cenas e episódios que foram capazes de praticamente prever acontecimentos no futuro, desde relógios inteligentes até tomates mutantes, passando pela vitória de Donald Trump para a presidência da República nos Estados Unidos. Springfield foi palco de grandes acertos sobre o futuro da humanidade. Por isso, não poderíamos deixar de falar sobre a lista das previsões mais assustadoras reveladas pelos personagens amarelinhos. Bom, vamos começar com o surto de ebola que foi previsto em 1997. O episódio se chama O Saxofone de Lisa, terceiro episódio da 9ª temporada. Um vídeo que se tornou viral em 2014 afirma que os Simpsons previu o mais recente surto de ebola. O episódio mostra Marge se oferecendo para ler um livro para Bart com o título George,
o curioso e o vírus do Ebola. Teóricos da conspiração afirmaram depois disso que este fato é uma prova de que os responsáveis pela série sabiam o que aconteceria no futuro e que o desenho seria produzido pela Ordem Illuminati. E dando continuidade às profecias obscuras dos Simpsons, você se lembra do ataque do Tigre previsto em 1993. O episódio é o 10º da 5ª temporada e o título é Como Aprendi a Gostar de Jogos Legalizados. A carreira nos palcos da dupla de mágicos alemães terminou de forma chocante em 2003, quando Roy foi atacado por um dos seus tigres brancos, animais que eram sua marca registrada durante uma performance em Las Vegas, nos Estados Unidos. 10 anos antes, em um episódio de Os Simpsons, no qual Springfield legaliza os jogos de azar, onde uma dupla de mágicos alemães foi contratada para fazer uma grande apresentação. Durante a performance, um deles é atacado bruscamente por um dos tigres. Não podemos negar que as semelhanças são impressionantes. Dando sequência à lista, vem o escândalo da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi previsto em 2007 durante o filme Os Simpsons. 6 anos antes de Edward Snowden contar a verdade sobre a espionagem praticada pela NSA em relação aos cidadãos norte-americanos, Os Simpsons, o filme, falou sobre a extensa rede de vigilâncias da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Isso é, no mínimo, assustador. Os Simpsons previram o escândalo de uma agência que estava espionando os cidadãos norte-americanos. Vamos continuar a nossa lista de profecias obscuras dos Simpsons. O escândalo da carne de cavalo, previsto em 1994. No 19º episódio da 5ª temporada, os Simpsons parece que acertaram mais uma vez. 19 anos antes da revelação de que parte da carne bovina vendida na Europa havia sido contaminada com carne de cavalo, Os Simpsons fez uma piada sobre a merendeira Doris cozinhar com partes selecionadas de cavalos, agora com mais testículos. Um esclarecimento à parte: a merendeira Doris agora se chama merendeira Dora, uma mudança de nome ocorrida quando a dubladora original da personagem, Doris Grau, faleceu em 1995. Urnas eletrônicas defeituosas, previsto em 2008, no episódio A Casa da Árvore dos Horrores, 4º episódio da 20ª temporada. Nesse episódio especial de Halloween de 2008, Homer tenta votar em Barack Obama em uma urna eletrônica, mas a máquina não funciona corretamente e computa o voto para o seu rival, John McCain. Apenas 4 anos depois, uma urna eletrônica foi retirada de circulação no estado da Pensilvânia, quando foi filmada computando votos que seriam de Obama para o seu rival de vida real. Seria isso uma coincidência? E dando continuidade às profecias obscuras dos Simpsons, o escândalo da FIFA, previsto em 2014. No episódio Simpsons na Copa do Mundo, 16º episódio da 25ª temporada, um ano antes do mundo do futebol virar de cabeça para baixo, quando alguns membros do alto escalão da FIFA foram acusados de corrupção pelo FBI, algo semelhante aconteceu nesse episódio de 2014 em Os Simpsons. Vejam só que coincidência. Homer é visitado pelo vice-presidente executivo da Federação Mundial de Futebol, a FIFA, que quer que ele seja um árbitro na próxima Copa do Mundo. Ele é prontamente preso por autoridades americanas pelo crime de corrupção. E não podemos esquecer que até a lesão do jogador Neymar na Copa do Mundo foi prevista pelo desenho Simpsons. No 16º episódio da 25ª temporada, o principal jogador brasileiro sofre uma lesão e sai do jogo. Agora repare a semelhança do desenho com a realidade e os fatos. Para tudo ficar um pouco mais assustador, o desenho ainda previu a vitória da Alemanha na Copa do Mundo. Volto a perguntar a vocês, seria isso tudo uma reles coincidência? Agora, uma das previsões mais assustadoras. Parece que o 11 de setembro foi previsto em 1997 pelos Simpsons.
No episódio A Cidade de Nova York vs Homer, primeiro episódio da 9ª temporada. Preste bem atenção nesta imagem que Lisa mostra para Bart. Lisa segura uma revista com um cupom que promete passagens de ônibus para Nova York por $9. O posicionamento do preço, perto da linha do horizonte da cidade, incluindo as 2 torres do World Trade Center, faz com que possamos ler a mensagem Nova York, 9/11, ou seja, 11 de setembro, sugerindo que os criadores da série já sabiam de antemão sobre os ataques que haveriam de acontecer em 11 de setembro de 2001. Diante de tantas evidências, será que podemos nos dar ao luxo de dizer que tudo isso é apenas uma coincidência? É conversa de gente maluca na internet? São apenas teorias conspiratórias? Pode até ser, mas essas coincidências estão nos deixando intrigados demais. Vamos continuar com as profecias obscuras dos Simpsons. Colapso econômico da Grécia, previsto em 2012. No episódio Politicamente Incapaz com Homer Simpson, 10º episódio da 23ª temporada. 3 anos antes do colapso da dívida que ocorreu na Grécia este ano e o transformou no primeiro país a não pagar um empréstimo do FMI, o episódio de 2012 dos Simpsons previu o quão inacreditável a situação se tornaria. Uma pequena faixa mostrando as últimas notícias enquanto Homer aparece em um programa de televisão mostra o título Europa coloca a Grécia no eBay. Será que os gregos chegaram a considerar esta opção em seus momentos mais difíceis? Essa foi a pior crise econômica que a Grécia já passou em toda a sua existência. Seria isso tudo uma coincidência? Um desenho? Praticamente te previu anos antes o que iria acontecer. Eu tenho certeza que você já deve estar ficando assustado, ou no mínimo intrigado, querendo saber as fontes das informações dos criadores dos Simpsons. Vamos continuar com nossas profecias obscuras. Boston The Eggs, previsto em 1998. No episódio O Mágico de Springfield, no 2º episódio da 10ª temporada, Simon Singh, autor do livro chamado Os Simpsons e os seus segredos matemáticos, afirma que Homer Simpson previu a massa de Boston The Eggs 14 anos antes dela ser realmente descoberta por cientistas. O autor diz que a equação escrita por Homer em uma louça é misteriosamente correta, e se você desenvolvê-la, obterá uma massa do Boston The Eggs que é apenas um pouco maior do que o número real. E agora, vamos falar sobre a profecia dos Simpsons que está gerando um grande falatório e alvoroço nas redes sociais. A vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Sim, parece que a arte de prever o futuro está no sangue dos criadores dos Simpsons. Perceba que no ano distante de 2000, nem mesmo o próprio Donald Trump imaginava-se presidente dos Estados Unidos, mas os criadores do desenho animado Os Simpsons já previram que o bilionário e apresentador de O Aprendiz comandaria o país mais importante do mundo. Nem mesmo os maiores videntes previam essa quebra de paradigma na política norte-americana. Com a confirmação da vitória de Donald Trump, muitos memes surgiram na internet com uma frase dizendo: nem Nostradamus, nem profecias bíblicas, os Simpsons previram a vitória de Trump. A profecia foi apresentada no episódio Bart no Futuro, 16 anos antes, onde o filho de Marge, Homer, viaja até o futuro e vê sua irmã Lisa Simpson eleita presidente do país, herdando uma grande dívida do então presidente Donald Trump. E não para por aí. Teóricos da conspiração dizem que Lisa Simpson representa uma mulher que entrará no lugar de Donald Trump depois do seu mandato cumprido. Existe uma série de teorias e estudos bizarros sobre a vitória de Donald Trump e a profecia dos Simpsons relacionadas a isso. Vou tentar fazer um vídeo o mais rápido possível sobre essas teorias da profecia dos Simpsons e da vitória de Donald Trump
para a presidência dos Estados Unidos. Isso aí dá muito pano para manga ainda, e temos algumas teorias que vão deixar você de cabelo em pé e mais assustado ainda com a realidade. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.